Tratamento do câncer de intestino. Eu tenho recebido muito essa pergunta de várias formas, mas não existe um tratamento único, porque o nosso intestino, o intestino grosso, o cólon, ele é dividido em várias partes. Então a gente tem basicamente o seco, que é a parte mais larga do intestino grosso. Assim que chega o conteúdo do intestino fino líquido ainda, as fezes ainda vão ser formadas, então ele chega ali na região do seco, próximo ao apêndice secal. Esse é o lado direito do intestino, então ele vai no cólon ascendente. Depois nós temos uma região do cólon transverso, que é quando o intestino ele vai do lado direito para o lado esquerdo do nosso abdômen, aqui da cavidade abdominal. Depois ele vai descer, que é o cólon descendente, e tem uma região do cólon esquerdo que se chama cólon sigmoide, que ele parece um S, que é a letra sigma. Depois ele vai para o reto. Então, nós temos aí mais ou menos 1,5 metro de intestino. Então, dependendo da localização dentro de todo o intestino grosso, pode modificar o tipo de tratamento cirúrgico, por exemplo. Mas antes do tratamento cirúrgico, a gente pode fazer esse tratamento via colonoscopia. Então, um câncer inicial, por exemplo, que ele está limitado a um pólipo, às vezes a gente consegue curar e tratar com o exame de colonoscopia. Existem também cânceres, por exemplo, que eles estão menos invasivos, são mais superficiais. A gente pode fazer também através da colonoscopia para outros procedimentos colonoscópicos que não a polipectomia ou mucosectomia. É um outro procedimento que a gente vai retira um pouco mais profundo. É de fato uma cirurgia endoscópica. Isso é mais raro, mas existe essa possibilidade também. Além disso, basicamente, principalmente, o tratamento do câncer intestinal é cirúrgico. Eu retiro aquele pedaço, aquele segmento do intestino que está acometido pelo câncer. E aí, dependendo da região, da localização, se é do lado direito, se é aqui no meio, no cólon transverso, ou do lado esquerdo, aí a gente vai fazer um procedimento cirúrgico conforme a localização. Quando esse câncer é no reto, aí a coisa já é diferente. Dependendo da região do reto, se é mais próximo ao ânus ou mais distal do ânus, mais longe do ânus, a gente pode fazer direto, cirurgia, ou a gente pode iniciar com radioterapia. Se esse câncer é do ânus, do canal anal, aí a gente muitas vezes, só a quimioterapia e radioterapia. Às vezes nem precisa de cirurgia. Então, vai variar muito da localização do estadiamento, ou seja, se esse câncer está muito no início, está num pólipo, a gente vai retirar com a colonoscopia. Se esse câncer já está um pouco mais avançado, a gente precisa fazer uma ressecção. As cirurgias, hoje em dia, a gente praticamente tem operado tudo por videolaparoscopia ou, mais recentemente ainda, por cirurgia robótica. Então, é uma cirurgia relativamente bem menos invasiva, não fica um corte, a recuperação é mais rápida, a grande maioria dos casos dos pacientes ficam sem a bolsinha, a famosa bolsinha, que é a colostomia. Se esse paciente ele tem um câncer do reto, ele precisa operar e ele fez radioterapia antes, aí às vezes a gente precisa manter essa bolsinha ali, a ileostomia protetora, para poder cicatrizar bem a região ali onde retirou o tumor, onde foi feito radioterapia, porque a radioterapia atrapalha um pouco na cicatrização. Depois que aquilo está bem cicatrizado, a gente fecha a bolsinha. Quando esse paciente opera de urgência, aí a situação muda. Então, na urgência, às vezes é um câncer mais invasivo, maior, não deu tempo do paciente fazer o preparo, ele não tem um estadiamento prévio. Então, em situações de urgência, ainda assim é possível, em alguns casos, a gente fazer por vídeo, cirurgia, né, cirurgias menos invasivas, mas nesses casos de urgência, geralmente, em muitos casos, o paciente pode ficar assim com a colostomia, a bolsinha. Só que nesses casos, às vezes é uma colostomia temporária. Então, a gente faz a cirurgia da urgência, avalia depois se esse paciente vai precisar fazer quimioterapia ou não, radioterapia ou não.
E no segundo momento, que ele já estiver melhor, e se tiver condições clínicas, e dependendo da localização do tumor, aí a gente reconstrói, fecha a bolsinha, reconstrói o intestino. Então, o tratamento, a doença câncer intestinal, ela não é uma doença única, não é um tipo de câncer específico. Então, a gente depende da localização, do estadiamento. Paciente que tem um câncer muito avançado, que já tem comprometimento no fígado, já se espalhou, por exemplo, às vezes, nesses casos, aí a gente pode não ter indicação de fazer cirurgia e só quimioterapia. Então, não existe um tratamento único para o câncer de intestino, mas na grande maioria das vezes ele vai ser cirúrgico.